te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperai o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontra as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, no versículo 23 a 26. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagai o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixa de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como justiça e misericórdia e fidelidade. Vós devereis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guiais cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpa o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo, cobiças. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo então esse mês vocacional, e Deus então Ele nos concede, através da força do Teu Espírito, a vocação. Então nós exercemos aquilo que somos vocacionados, e somos livres para exercer. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, a nossa missão, a gente exerce a nossa vocação, porque é realmente a nossa missão. A gente descobrindo Jesus, a gente descobre a nossa finalidade de vida, a gente descobre o que devemos fazer, e aí a gente faz esse encontro conosco mesmo através da experiência com Jesus. Por isso, então, Deus manifesta com Teu Espírito vocação, suscita em nós vocações, e aqui nós estamos falando então daqueles grandes homens do passado. Aqui está falando de São Paulo na carta aos Tessalonicenses, né? Ele e os seus companheiros que caminhavam com ele, e eles tiveram muita perseguição. Aqui fala na carta aqui aos Tessalonicenses, fala que lá em Filipe, né, foram perseguidos,
sofreram muito e não desistiram. Não desistiram e porque a palavra de Deus é palavra de Deus, né? Então eles não estavam ali incomodados com os elogios de homens, né? Se achavam ruim o que eles proclamavam, porque eram as verdades de Deus, e eles não se incomodavam. E por isso, então, eles nunca desanimaram, mesmo com grandes desafios que enfrentaram. E São Paulo fala aqui nessa carta aos Tessalonicenses que o amor pelos irmãos é um amor tão grande que é comparado ao amor de uma mãe por um filhinho. E esse amor que eles dedicam, né, que São Paulo aqui relata, é um amor que tão decidido que chega ao ponto de dar a vida. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Assim, então, nós devemos entender a nossa missão também. Viver a nossa vocação, mas como discípulos e missionários de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos então viver uma fé e a prática dessa fé, uma religiosidade e a prática dela, de uma forma aonde não estamos aqui para agradar homens, né? Mas sim agradar a Deus, porque as verdades de Deus, porque o que é o sentido? Deus corrige. A palavra de Deus, ela é corretiva. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus ama e por amor Ele quer salvar. Então o grande sentido do amor, quando descobrimos o amor, precisamos levar esse amor às pessoas de uma forma exortativa, da forma que for necessário. Se for preciso ser exortativo, que devemos ser. Por quê? Porque é para salvar, né? Então a palavra de Deus hoje é uma crítica dura aos fariseus. São Jerônimo fala, né, que todos nós temos um pouco ou muito dos fariseus, dos mestres da lei. Então, a palavra de Deus, ela falou aos fariseus daquele tempo, mas ela também hoje fala para os fariseus de hoje, como diz São Jerônimo. Então, assim, nós precisamos, então, nos policiar, para ver se a nossa vida tem conformidade com a vida de Deus. Porque aqui fala do exterior, Eles pagavam o dízimo, né, de tudo que colhia. Eles faziam tudo aquilo que era determinado, mas na hora da prática da justiça isso não acontecia. E aí então Jesus, ao ver aquelas atitudes, ele fala de uma forma dura: os seus hipócritas, porque vocês vocês pagam o dízimo, vocês participam de tudo aquilo que é religioso, mas não vive a justiça, não vive a misericórdia, não vive o amor fraterno. E aí então ele fala: vocês lavam os copos, os pratos, porque era um costume dos judeus, lava por fora, por dentro, mas por fora está cheio de roubo e de mentira. Então, assim também somos nós, amados. Hoje a palavra vem nos direcionando. Como que nós estamos vivendo nossa fé? Como que nós estamos vivendo o nosso ministério? Nós estamos tendo responsabilidade por aquela vocação que recebemos de Deus através daquele encontro, daquela experiência ou daquelas práticas. O que nós estamos fazendo com o nosso ministério, com a nossa missão? Estamos cumprindo verdadeiramente ou estamos fazendo de uma forma externa e não olhando para o interior? Porque não adianta, amado, mostrar para os outros uma aparência e se a nossa vivência ela é contrária a isso. É hipocrisia. Quer dizer, o nosso objetivo, o que Deus quer para nós, é que nós fazemos a vontade dele na prática da justiça. Aquilo que é claro que o ser humano ele é interior e exterior, mas se ele for só interior,
só espiritual, não vai funcionar direito. E se ele for exterior, só matéria, também não vai funcionar. Nós precisamos ser aquele homem que lida bem com o exterior e com o interior, para que a prática da justiça seja manifesta através do nosso jeito de viver a fé. Então que Deus possa nos ajudar, amados, a rever nosso conceito. Como que eu estou vivendo o meu ministério? Como que eu estou vivendo aquilo que eu estou tendo responsabilidade? Como que eu estou cumprindo minhas obrigações? Aqui não fala de ser obrigado, fala de obrigação. Porque a obrigação, quem cumpre suas obrigações tem seus direitos. Muita gente quer direito, mas não quer cumprir suas obrigações. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé onde nós cumprimos as nossas obrigações, por isso também temos os nossos direitos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.